Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou aprofundar um assunto sobre o qual a gente já falou em um vídeo anterior, que é a diferença entre um parágrafo que foge do tema, um que tangencia o tema e um que aborda o tema da forma esperada pela banca. No outro vídeo, eu usei um exemplo hipotético e construir aqui ideias e argumentos mostrando essa diferença. Nesse vídeo, eu peguei um tema da banca Sesgran Rio, cobrado na prova de 2021 do Banco do Brasil, e eu quero trabalhar com você com um tema real, elaborado por uma banca real. Vai ser muito massa, vem comigo, vamos lá. Vamos, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Seguinte, ó, o tema vai ser esse aqui: a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Aqui na oficina de redação, nós trabalhamos com metodologias lógicas para que você entenda o que está por trás da escrita de excelentes redações, ok? Então, nós temos métodos para que você traduza os temas corretamente, nós temos método para que você formule parágrafos perfeitos que garantam a você acima de 80% da nota em qualquer redação que você fizer. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre uma parte desses métodos para você entender a lógica e aí conseguir entender o que eu vou fazer aqui, beleza? Se você ainda não é nosso aluno, clica nos links que estão aqui embaixo e se inscreva nos nossos cursos, o Redação Perfeita em 40 minutos e os esqueletos inteligentes dos parágrafos. O que eu vou te mostrar aqui, eu ensino de forma detalhada nos esqueletos. Os nossos cursos são baratinhos para que sejam acessíveis para você. Então eu sugiro que se você se enrola na redação e se você quer parar de se enrolar, se você quer começar a escrever redações sabendo exatamente o que você está fazendo, vem estudar comigo que eu vou te ensinar, beleza? Bom, para começar, esse tema aqui, ele pode ter dois tipos de posicionamento. Na nossa metodologia, a gente usa uma lógica e um método chamado CIPO. Por quê? Porque os temas, eles podem demandar de você um posicionamento para que você demonstre o seu nível de conhecimento a respeito do assunto, para que você reflita sobre o que há de mais importante a respeito de um assunto. Ele pode te passar um tema super amplo e você fica pensando perdidão lá, cara, pra onde eu vou com esse tema? O que eu vou fazer com esse negócio? Ou então ele pode pedir para você fazer a defesa de uma opinião. Alguns temas te permitem escolher que posicionamento você vai adotar. Esse tema aqui é um deles. Aqui você pode tanto escolher seguir o posicionamento pela defesa de uma opinião, e aí nesse caso você tem que responder e escolher se para você a satisfação no trabalho influencia ou não o desempenho de um funcionário e por que você escolhe essa opinião. Então, se você acha que influencia, por que você acha que influencia? Se você acha que não influencia, por que você acha que não influencia? Então, se você optar por adotar o posicionamento de defesa de opinião, é esse o caminho que você vai seguir e você vai ter que selecionar argumentos capazes de defender a sua opinião ou de justificar a opinião que você escolheu, ok? Ou então, esse tema ele também pode ir para o posicionamento de reflexão sobre o que há de mais importante a respeito do assunto. Nesse caso, você falaria sobre qual é a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. O foco da sua redação seria esse, em explicar qual é essa influência, por que ela existe e como essa influência interfere no desempenho do funcionário. Você consegue perceber que tem uma diferença? Isso vai impactar no tipo de informações que você vai escolher para colocar no seu texto e na forma como você vai apresentar essas informações, ok? É uma questão de escolha mesmo. Os dois caminhos serão válidos se forem bem abordados, então fica a seu critério. Eu ensino isso detalhadamente no curso dos esqueletos inteligentes dos parágrafos, então clica aqui e se inscreve se você ainda não tiver inscrito, tá bom? Eu vou escolher nessa redação seguir a abordagem de... Eu não vou deletar não, eu vou deixar aqui que depois eu posto isso daqui na comunidade. Então eu vou seguir a abordagem de... Deixa eu pintar aqui de amarelinho pra gente saber que é isso aqui que a gente vai fazer.
de defesa de opinião, beleza? Então, nessa redação, eu defenderia se a satisfação no trabalho influencia o desempenho do funcionário ou não e explicaria o porquê. E aqui, eu vou escrever com você as introduções a introdução desse parágrafo, fugindo do tema, tangenciando o tema e abordando o tema corretamente, beleza? Para você entender essa diferença com um tema verdadeiro e com um parágrafo que também precisaria ser inserido numa redação, caso a gente estivesse escrevendo um texto de verdade. Para que fique ainda mais claro para você entender o que eu vou fazer aqui, é importante você saber que uma introdução para um tema de defesa de opinião, ela começa contextualizando o tema, ok? Depois, ela apresenta a opinião a ser defendida e depois ela apresenta os tópicos a serem abordados para justificar essa opinião, tá? Então, esse é o esqueleto inteligente de uma introdução que defende uma opinião. De novo, eu entrego isso daqui pronto para você dentro do curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Então, se você quiser entender a lógica por trás de excelentes redações, clica no link que está na descrição e se inscreve que vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Então, aqui eu vou defender que sim, a satisfação no trabalho influencia no desempenho do funcionário, ok? Por quê? Eita! Aqui, então, essa vai ser a minha tese, tá? A tese que eu vou defender vai ser de que sim, influencia. Por que que eu acho que influencia? Porque um funcionário satisfeito trabalha melhor e porque a satisfação, o nível de satisfação com o trabalho influencia, impacta a saúde mental do trabalhador, que pode mantê-lo trabalhando ou afastá-lo do serviço, tá? Então, eu abordaria esses dois argumentos aqui inicialmente em uma redação sobre esse assunto, beleza? Uma redação que fugiria desse tema falaria sobre o quê? Ela falaria alguma coisa mais ou menos assim. Eu vou continuar seguindo aqui o esqueleto, tá? Só que eu vou fazer isso da maneira errada para você ver como é que uma redação que fugiria do tema faria isso, beleza? Opa, peraí que eu tô fazendo bobagem. Então, como é um parágrafo que foge ao tema numa redação sobre a satisfação do trabalho a satisfação no trabalho influencia o desempenho do funcionário ou não. Então, seria mais ou menos assim, como é que seria a contextualização desse tema? Funcionários satisfeitos trabalham melhor. A satisfação envolve o bem-estar da pessoa em determinado ambiente. Ela pode, tanto em casa quanto
quanto no trabalho, a pessoa satisfeita vive melhor, ok? Em casa, a família fica mais feliz. E a pessoa acaba se sentindo mais satisfeita por isso, tá? Então, esse aqui seria um parágrafo que fugiria do tema. Você vê que ele cita alguma coisa, mas vai levando, é uma introdução que vai levando o debate, vai levando a discussão para um outro caminho, que não é o caminho solicitado pela banca. Por quê? Porque aqui em nenhum momento ela dá a entender que ela vai explicar por que a satisfação no trabalho influencia no desempenho do trabalhador, tá? Então, aqui, ó, eu preciso dizer se a satisfação no trabalho influencia o desempenho do funcionário ou não e por quê, ok? Então, aqui, esse é um parágrafo que cita alguns termos, mas ele não dá indícios de que ele vai explicar se a satisfação no trabalho influencia no desempenho do trabalhador. Que ele vai falando sobre família, vai levando a coisa para um outro rumo, ok? No caso desse segundo parágrafo, o parágrafo que tangencia, deixa eu só trazer isso daqui para cá, para a gente ter uma coisa para seguir aqui, né? Para a gente saber sobre o que a gente está falando, para você não se perder também na minha linha de raciocínio, tá? Então, ó, aqui, como é que seria um parágrafo que tangencia esse tema? A gente pode começar contextualizando o assunto, falando sobre um fato, um dado ou conceito de satisfação no trabalho, tá? Então, poderia ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Opa, ele voltou a ficar amarelo, eu quero que ele fique preto. A satisfação no trabalho, satisfação no trabalho é algo importante tanto para as empresas quanto para os profissionais. Funcionários satisfeitos tendem a trabalhar melhor e a gerar mais lucros para as empresas que crescem mais rápido e oferecem melhores produtos e serviços para os clientes, ok? Então, esse daqui é um tema tangenciado. Por quê? Porque ele fala sobre o que o tema perguntou, mas ele não responde de forma específica o que o tema pediu. Veja só, ele fala que a satisfação no trabalho é algo importante tanto para as empresas quanto para os profissionais. Aqui, ó, o tema ele não pergunta sobre as empresas, tá? Ele quer saber se a satisfação no trabalho influencia o desempenho do funcionário ou não. Então aqui ele não quer saber se é importante para as empresas, tá? Então, aqui ele começa a tangenciar o tema, ou seja, ele está falando de satisfação no trabalho, mas está levando o debate para um rumo que a banca não pediu, apesar de não estar fugindo completamente do tema. Ele não está respondendo se influencia no desempenho, tá? Aqui ele fala um pouco a respeito do assunto, ó, funcionários satisfeitos tendem a trabalhar melhor, então tá falando um pouco sobre o assunto e volta a
dar uma tangenciada, a falar de outra coisa que tem relação, mas não é o mais importante, ó, gera mais lucros para as empresas que crescem e oferecem melhores produtos e serviços para os clientes. Ou seja, aqui tá falando sobre o tema, mas está colocando foco na empresa também. E o tema perguntou sobre o desempenho do funcionário. Então, o foco aqui precisa ficar 100% no funcionário, ok? Então, é sobre o funcionário, não é necessariamente sobre a empresa. A empresa, é lógico que ela vai precisar ser abordada em algum momento, mas ela não pode ser o foco desse debate, tá bom? Então, um tema tangenciado fala sobre o assunto solicitado pela banca, mas em um contexto diferente do que o que a banca pediu. Ele não vai fugir completamente do tema, ele vai ficar ali, sabe, deslizando entre uma coisa e outra, e isso não é interessante em provas de concurso. Agora, como é que seria um parágrafo que aborda esse tema 100% do jeito que a banca estaria esperando? Então, vamos lá. A satisfação no trabalho influencia o desempenho do funcionário ou não e por quê? Eu começaria, claro, contextualizando o tema. A satisfação no trabalho envolve fatores como salário, ambiente, inovador e relações sociais entre colegas. Ela pode variar de um profissional para outro, mas sempre influenciará no desempenho do funcionário, pois impacta em sua saúde mental. E qual foi o outro argumento que eu disse que eu ia abordar aqui? Pois impacta em sua saúde mental e melhora ou não o seu desempenho caso esteja satisfeita. Então, esse aqui seria um parágrafo que abordaria especificamente o que a banca perguntou. Por quê? Porque ele fala sobre essa influência no desempenho do funcionário o tempo inteiro. Então, aqui, ó, satisfação no trabalho, né? A satisfação no trabalho envolve fatores como salário, ambiente inovador e relações sociais entre colegas. Ela pode variar de um profissional para o outro, mas sempre influenciará no desempenho do funcionário. Então, aqui eu estou me posicionando, tá? Então, aqui eu estou dizendo que sim, ela influencia no desempenho do funcionário. E aí eu vou explicar o porquê, né? Pois impacta em sua saúde mental e melhora o seu desempenho caso esteja satisfeito. Então, por que ela influencia no desempenho do funcionário? Porque ela impacta em sua saúde mental e porque ela melhora o seu desempenho caso esteja satisfeito. Aí, nos desenvolvimentos, eu vou aprofundar isso daqui, tá? Eu vou explicar como ela impacta na saúde mental e como esse impacto na saúde mental influencia no desempenho do funcionário. E eu também vou explicar como
ela melhora o desempenho desse profissional e como automaticamente isso influencia nesse seu desempenho, ok? Aqui a gente até pode melhorar isso daqui, né? No desempenho do funcionário, pois impacta em sua saúde mental e melhora ou piora o seu desempenho. Aqui, ó, a gente pode colocar assim, pois impacta em sua saúde mental e melhora ou piora o seu desempenho, tá? Então aqui eu posso nos desenvolvimentos explicar o que acontece quando o profissional está satisfeito e o que acontece quando ele não está satisfeito. E aí eu vou criando esse paralelo e aí aprofundando esse debate para mostrar como sempre ela influencia no desempenho do funcionário. Ela influencia tanto quando ela existe, como quando ela não existe, tá? Então, é isso. Seria essa a diferença entre um parágrafo que fugiria do tema, um parágrafo que tangenciaria o tema e um parágrafo que abordaria o tema da forma esperada pela banca. Curtiu? Gostou? Entendeu a linha de raciocínio? Eu ensino isso daqui, eu ensino você a escrever assim nos esqueletos inteligentes dos parágrafos. Então, se você quiser aprender comigo, é só clicar no link abaixo e se inscrever. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com os seus colegas que também estão estudando redação. E se tiver qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.